Boa noite mais uma vez, boa noite a todos, você que nos assiste, cultua conosco pela internet também. Eu quero convidá-los, vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Verso 4 ao verso 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 4 ao verso 7, o texto diz assim: O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu quero convidar você a baixar sua fronte, fechar seus olhos, você que está em casa também. Nós vamos ter esse momento de oração, pedindo a Deus para falar aos nossos corações. Você que está com o seu celular, que você não vai usá-lo, então coloque no modo avião, para que a sua fé não caia. Coloque no modo avião para que você consiga prestar atenção, tá bom? Vivemos momentos, os irmãos sabem disso, onde nós ficamos muito distraídos com o celular. Então, convido os irmãos para que tenhamos atenção, a palavra de Deus será ministrada. Vamos orar. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, às nossas mentes, nosso intelecto, mas também às nossas emoções e a nossa volição, a nossa vontade, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor incline os nossos corações para aquilo que agrada ao Senhor. Só o Senhor pode nos mudar. Só o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, porque somos tão duros de coração. O Senhor é aquele que nos quebranta, aquele que abre os olhos do nosso coração para que contemplemos as maravilhas da lei do Senhor. Que o Senhor faça isso nesse momento. O Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, me ajude a pregar a Tua palavra. Nos dê Sua graça, nos dê Sua comunhão, nos dê Sua presença. E muito obrigado, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui nessa noite. Em nome de Jesus, o Senhor e o Salvador. Amém. O texto citado nessa noite aqui, o texto lido, você sabe também que ele é muito cantado. Aqueles que são um pouco mais velhos sabem assim de João Alexandre. Lembra de João Alexandre? Esse trecho muito cantado em casamentos. Marcelo, por exemplo, deve ter cantado já essa música em casamentos, em noivados. Até Renato Russo usou um pouco dessa letra, uma música dele, se me falha a minha parca memória, uma música chamada Monte Carlo. Ele misturou algumas coisas, né, do 1 Coríntios 13 com clássicos, né, da literatura também. Então é algo que é voltado muito para casamento, para relacionamentos conjugais. Mas, na verdade, você sabe disso, o contexto da carta fala de uma problemática de uma igreja local. Fala do problema de relacionamentos de uma igreja local. Os coríntios, os irmãos em Corinto eram extremamente pacientes, impacientes. Aqueles irmãos eram invejosos. Aqueles irmãos eram presunçosos. Aqueles irmãos eram indecorosos. Aqueles irmãos eram também indiferentes aos sentimentos e interesses dos outros irmãos. Aqueles irmãos na cidade de Corinto, aquela igreja que estava instalada na cidade de Corinto, eles eram desconfiados. Eles também eram rancorosos. Eles eram críticos vorazes. David Prior, que é um comentarista, ele diz o seguinte, ele chega a dizer que a igreja em Corinto era uma grande confusão, cheia de problemas, cheia de pecados, repleta de divisões, de partidos, repleta também de heresias. Por exemplo, havia o partido de Paulo, que pregava o seguinte, esse partido, na sua interpretação autorreferente, pregava a liberdade cristã sem a subordinação da lei de Deus. Mas havia também, Marcelo, outro partido, o partido de Apolo. Esse partido, ele representava uma elite intelectual, gente que estava na igreja, que se achava muito conhecedor da Escritura.
Tinha outro partido, o partido de Pedro. Era o partido do cristianismo judaico, cheio de regras, cheio de disposições, mas sem orientação do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, você tem que fazer isso, mas eram duros, empedernidos, cheios de regras, cheios de coisas humanas também. Tinha outro partido, interessante isso, onde a carta fala que era o partido de Cristo. Esse partido de Cristo era muito interessante porque eram muito espirituais e gente muito espiritual que não se subordinava à autoridade de homens. Não, eu sou crente demais. Eu não vou me submeter à autoridade de homens, como se Deus não tivesse dado autoridades. Então era uma igreja partidária, ou cheia de partidos, ou cheia de divisões. Nas palavras dele, eu abro aspas aqui, a David Prior, ele diz o seguinte: a igreja é uma congregação de pecadores antes de ser uma congregação de santos. É só você olhar para você. É só eu olhar para mim. É só nós olharmos para nós mesmos. Antes de sermos santos, e na verdade nós somos santos sim. Nós somos separados pela graça de Cristo, pela cruz que nos atraiu, que nos chamou, com as delícias do amor de Deus. Mas nós somos pecadores. E ele continua, ele diz assim, mesmo quando tem uma reputação, falando da igreja, mesmo quando tem uma reputação brilhante, os seus próprios membros dessa igreja e pastores dessa igreja reconhecem que são repletos de fraquezas e pecados. Não é verdade? Em Corinto havia muitas manifestações de dons, ou melhor dizendo, dos dons. Mas não havia amor verdadeiro. Amor que se sacrifica. Amor que está no agente, não no objeto do amor, não importando o objeto do amor. Quem ama, não importa o objeto. Já falei isso aqui para os irmãos, nós não somos obrigados a gostar de todos. Nós somos obrigados a amar a todos. Porque o amor tem a ver com a gente, com o agente, e não com o objeto do amor. Às vezes o objeto do amor é esquisito, às vezes o objeto do amor é estranho, às vezes o objeto do amor é chato, às vezes o objeto do amor é esquisito demais, às vezes o objeto do amor tem suas complicações, às vezes o objeto do amor tem seus complexos, mas não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você, que ama o outro. Na igreja de Corinto, não havia o amor verdadeiro, às vezes não havia o amor que se doa. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele contrasta essa realidade da igreja de Corinto com as características do verdadeiro amor. Esse amor que é fundamentado na palavra de Deus, esse amor que não é fruto das nossas concepções de amor, que você pode saber disso, nós temos as nossas concepções daquilo que é amor, fundamentado naquilo que nós aprendemos muitas vezes na nossa casa, num legado familiar que tivemos, ou um legado cristão que tivemos, no sentido do cristão, entre aspas, o legado eclesiástico que tivemos, que às vezes não tem nada a ver com amor vinculado às Escrituras. Esse amor que vence as lutas, esse amor que vence as diferenças entre nós, esse amor que vence os embates entre nós, esse amor que vence as frustrações entre os irmãos, que todos nós temos. É sobre isso que eu quero pensar com os irmãos, nesse pequeno texto. A respeito das características, das qualidades desse amor que procede, que está presente em Jesus Cristo. Você pode reparar que tudo que foi descrito ali, essas qualidades ou essas características, você as vê em Jesus Cristo, que é o nosso paradigma, que é o nosso Senhor, é aquele que nos salvou, que salvou você. Não importa se você nasceu num ambiente religioso, num ambiente reformado, num ambiente de uma igreja protestante, um dia você foi alcançado por essa graça. Uns foram alcançados na rua, outros foram alcançados em outros lugares, outros foram alcançados por aí. E às vezes você foi alcançado também dentro de um ambiente religioso. Mas você foi alcançado pela graça. E você pode substituir, dizendo assim, essa palavra, o amor, você pode colocar assim, Jesus é paciente. Você pode colocar, Jesus é benigno. Mas eu convido você a se colocar no lugar. E falar assim, eu sou paciente. Eu sou benigno. E nós vamos ver então essas características. E as lições depois que nós podemos extrair do texto que nós lemos. Em primeiro lugar,
texto diz assim, que o amor ele é paciente. A ideia aqui é que esse amor ele não perde o domínio próprio, ele não perde o controle emocional, ele se segura, ele suporta, presta atenção nisso, as provocações, sem perder o controle, sem retaliações. Isso é paciência. Onde você é uma pessoa que suporta as aflições advindas e impingidas pelos outros. E você então é paciente. Por quê? Porque você entrega tudo a Deus. Você sabe que Ele é o reto juiz. Você não se vinga, você não toma as rédeas para fazer aquilo que você quer. Segundo lugar, segunda característica também, esse amor ele é benigno. A ideia aqui é que esse amor ele dá-se em serviço aos outros. Em outras palavras, ele busca o interesse alheio. Ele observa, ele engendra ações em prol daqueles que convivem com ele. Como já disse, benignidade é o tronco de uma árvore. E esse tronco, então, é uma seiva que vai para os frutos dessa copa, dessa árvore, e vai dar bons frutos. Porque é um coração benigno e se preocupa com o interesse dos outros e toma ações em relação aos outros porque tem um coração que se volta para o próximo. Terceiro lugar, terceira característica desse amor que vem de Deus, esse amor que vem do alto, esse amor que foi derramado nos nossos corações, é que ele não arde em ciúmes. A ideia de ciúmes aqui não é ciúme contemporâneo que a gente fala, ciúme de outros, tem ciúme. Não, a ideia aqui do texto é inveja. Você sabe disso? Cobiça, você deseja aquilo que o outro tem de forma maligna. A inveja é diferente. A inveja, você deseja que o outro não tenha aquilo que tem. A inveja é pior. A inveja é terrível. Emulação é você desejar aquilo que o outro tem, porque você deseja imitar aquilo que o outro tem, porque você gosta daquilo que o outro tem, e você fala assim, e você admira, e fala assim, eu quero ser isso para mim. Isso é emulação. O ciúme é diferente. O ciúme você não abre mão daquilo que você tem, porque você tem posse daquilo que você tem. O pastor Hernandes Dias Lopes dizia uma coisa fenomenal, ele fala assim, que o ciúme ele vê o que não existe, aumenta o que existe e procura aquilo que não quer encontrar. Mas o texto aqui fala de inveja. Positivamente, a pessoa que não é invejosa, ela se alegra com a vitória dos irmãos. Ela se alegra quando os outros são honrados. Ela se alegra com o sucesso dos outros. Ela se regozija com aqueles que estão sendo honrados. Quarto lugar, quarta característica desse amor que vem de Deus, ele não se ufana. A palavra aqui no original significa vaidoso de si. Aquele que não se ufana é uma pessoa que sabe que aquilo que tem, aquilo que possui, aquilo que é fruto da dádiva de Deus somente. Em outras palavras, você é inteligente, amém, você ser inteligente, que bênção, mas Deus te deu isso. Para a glória dele e para a bênção dos outros. Você é esperto, que bênção, Deus deu esperteza para você, sagacidade para você, que joia, Deus te deu isso para a glória de Deus e para a bênção dos outros. Que bênção, você é um artista, que joia, Deus te deu essa graça, esse dom, esse talento, mas para a glória de Deus e você abençoar os outros. Deus te deu os dons comerciais, uma fala assertiva. Deus te deu tudo isso, e para a glória dele, e para a bênção dos outros. Ele não se ufana. Em quinto lugar, também não se ensoberbece. A palavra significa se achar acima dos outros. O soberbo, ele se coloca acima dos outros. Em outras palavras, a ideia aqui, ele despreza o próximo, despreza o irmão, porque ele se acha melhor do que o irmão. Sexto lugar, sexta característica, ele não se conduz inconvenientemente. O amor, Jesus jamais se conduziu inconvenientemente. E você? E eu? Ele não trata os irmãos de maneira insensível ou de forma grosseira, muito pelo contrário, essa pessoa ela é cordata, ele se conduz de forma a abençoar os outros, na presença de Deus, ele respeita os outros. Sétimo lugar, sétima característica desse amor que vence todas as coisas, esse amor que vem de Cristo, esse amor que foi derramado nos nossos corações, ele não procura os seus interesses, diz o texto.
Esse amor, meus irmãos, presta atenção nisso, ele nos faz olhar para fora. Ele nos faz olhar para fora de nós, identificando carências dos outros, necessidades daqueles que convivem com os outros, conosco, interesses dos nossos irmãos. Em outras palavras, se sabemos que estamos magoando alguém, nós freamos a nossa vontade egoísta e consertamos as coisas, porque nós não buscamos o nosso interesse. Nós desejamos a graça, desejamos a unidade, desejamos o bem do outro, porque esse amor nos faz olhar para fora. Em oitavo lugar, ele não se exaspera. A ideia aqui é que não se enfurece, não expande a ira. Como diz a Bíblia, não dá vazão à sua ira, e nem dá lugar ao diabo. Esse amor, ele se controla, ele não se exaspera. Nono lugar, esse amor não se ressente do mal. Isso é muito jóia, essa construção da frase aqui. A palavra ressente significa você manter sob registro. Olha só que interessante. E dizer para os irmãos que a minha tendência é manter tudo sob registro. Só que o amor ensina a gente a não manter um registro de coisas que nos disseram ou feitas contra nós. O amor de Deus, ele perdoa. Não se tem unidade eclesiástica sem graça e sem perdão, meus irmãos. A pergunta é para você, para todos nós. Você tem algo para pedir perdão para alguém e Deus está falando com você? Você tem algo para perdoar alguém? Ou você se ressente do mal? Ou você mantém sob registro tudo aquilo que falou e te magoou, falaram para você, feitas contra você? O amor não mantém um registro de palavras ditas, coisas feitas contra nós. O amor, ele perdoa. E lembrando os irmãos, essa música, ela não fala a priori de relacionamentos conjugais. Essa letra não fala a respeito disso. Essa letra fala da gente, como igreja. Nós somos tão acostumados a ouvir essa música, né, presbítero Marcelo, que a gente não enxerga o texto no contexto. Quando você lê, você lembra da música de João Alexandre. Quando você lê, você lembra também da música de Renato Russo. Mas você não lembra que essa música fala da gente, como igreja, dos nossos relacionamentos eclesiásticos. E nos esquecemos que nós não somos um clube, nós somos a igreja de Cristo. Presta atenção nisso. Você e eu, nós não estamos num clube, nós estamos e somos a igreja de Jesus Cristo, lavada pelo sangue do Cordeiro, que um dia vai estar diante do trono branco. E vamos prestar contas de cada palavra frívola que falamos e de tudo que fizemos. 10º lugar, ele não se alegra com a injustiça, o amor. Ele não tem prazer naquilo que é errado, não tem prazer no fracasso do outro. Na verdade, o verdadeiro amor odeia a maldade praticada contra o próximo, odeia aquele que faz 2 pesos e 2 medidas, ou odeia 2 pesos e 2 medidas, odeia palavras truncadas, odeia a malícia, odeia a bola nas costas, odeia a maldade. Ele não se alegra com a injustiça, muito pelo contrário. Em 11º lugar, ele regozija-se com a verdade. Ele tem muito prazer quando aquilo que é correto prevalece e se impõe sobre o erro e sobre a mentira. A verdade dissipa as trevas, meus irmãos, o erro e o obscuro. A verdade, ela anda na luz, ela não anda no escuro.
A verdade prevalece. 12º lugar, agora o amor tudo sofre. Olha só que interessante, o verdadeiro amor ele não recua facilmente, ele resiste. Ele tudo crê, ele procura sempre ver o melhor nos outros. Suas atitudes, suas situações, as situações adversas. Presta atenção nisso. Não julguemos temerariamente sem sabermos os contextos da vida do outro. Não julguemos temerariamente sem saber das motivações internas. Você e eu, nós não sabemos. E a nossa tendência, a minha, a nossa tendência, a sua e a nossa de todos nós, é julgarmos sem sabermos os meandros e das coisas internas. Cuidado com isso. Porque você pode cair na armadilha de você julgar temerariamente e falar aquilo que não deve. Do seu próximo e do seu irmão. Ele tudo espera. 14ª característica. Ele se recusa, esse amor que vem de Deus, ele se recusa a tomar o fracasso como final. Não. Coragem. Nós vamos conseguir. Nós vamos vencer. Ame a sua igreja, meus irmãos. Você ama a sua igreja? Que não é sua, né? É de Cristo. E você faz parte dela. Estava conversando com o presbítero Gerson, antes do culto começar. Aí a Zilma fez uma pergunta para mim, porque eu fui pastor deles lá em Afonso Cláudio. E os irmãos sabem que eu dou nomes, né, às igrejas que eu passei por elas, né? Afonso Cláudio tem um título. Eu fiquei em Afonso Cláudio 4 anos. E o título que eu dei para Afonso Cláudio foi Prodígios e Milagres. Deus derramou graça. Não tinha dinheiro para nada. Mas Deus derramou tanta graça naquela igreja. Foi uma bênção lá. Imagina uma bênção. Multiplica pelo infinito. Aí a Zilma perguntou assim: pastor, o senhor sente falta de Afonso Cláudio? Aí eu falei assim: não, eu não sinto falta de Afonso Cláudio. Eu tenho uma lembrança amorosa, uma boa lembrança de Afonso Cláudio. Está na minha memória e vai estar para sempre. Porque Deus está fazendo tantas coisas aqui. Deus está abençoando a igreja aqui. Aí cheguei para o presbítero Gerson e falei assim: presbítero Gerson, a igreja ela é trôpega como toda outra igreja. Ela o é. Mas ela é a igreja de Cristo. Aleluia, irmão. Igreja de Cristo é sua igreja, que você pertence a ela. Ame a sua igreja. Valorize a sua igreja, lute pela sua igreja. Tudo sofra pela sua igreja. Tudo espere na sua igreja. Tudo suporte da sua igreja, como nós vamos ver aqui. 15ª característica, 15ª. Não se deixe esmorecer. Tudo suporta é não se deixar esmorecer, mas continua a lutar. A lutar para uma igreja cheia de amor, que permanece em comunhão, permanece unida, fundamentada na verdade e no amor. Por quê? Porque uma igreja cheia de amor, ela vence todas as coisas, ela permanece em comunhão, ela permanece na sua unidade, mesmo que seja na diversidade dos seus membros. Você e eu, nós somos diferentes. Você é diferente do irmão que está do seu lado, está na frente de você e atrás de você. Mas ele é seu irmão em Cristo. Ame a sua igreja, que somos nós. Quais são as lições que esse texto ensina para nós? Em primeiro lugar, somente Cristo nos capacita a amar. Essa é uma boa notícia. Uma notícia excelente, uma notícia consoladora, porque você e eu, nós somos ruins demais. Mas graças a Deus, né, George? Deus é amor. E esse amor, por causa da obra de Cristo em nós, ele foi derramado nos nossos corações. Pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos capacita, nos orienta e nos ensina a amar os irmãos.
Todos esses verbos aí que nós percebemos no texto, todos eles estão num presente contínuo, e a ideia é assim, você vai praticando, essas coisas vão sendo enraizadas em você, vão se tornando um hábito para você. É um ensinamento cotidiano, não é algo que surge do nada, não, você tem que se esforçar, porque Deus já te capacitou a isso. Nós podemos então aprender a amar, nós podemos aprender a amar os irmãos. Significa que nós estamos sempre em aprendizado, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o nosso paradigma, a ideia é assim, olha, você foi amado. Cantamos aqui. Você foi amado, você foi escolhido, você foi agraciado, é tudo por causa da graça de Deus. Então, a ideia é assim, por causa que eu estou cheio de gratidão e cheio de amor, então eu vou compreender os outros, eu vou amar os meus irmãos, eu vou passar por cima de coisas, eu vou ser mais delicado, eu vou ser mais amoroso, eu vou me dedicar ao outro, eu vou buscar o interesse do outro, eu vou sair para fora. E não procurar os meus interesses. Porque Deus me ama com as minhas falhas, Deus está construindo em mim Cristo. E eu preciso olhar para o meu irmão e saber que ele está em construção também. Segundo lugar, segunda lição, nós temos que amadurecer como crentes nos nossos relacionamentos na igreja. Um teólogo chamado Morris Williams, ele diz o seguinte, que há 3 tipos de cristãos, 3 tipos de crentes. O primeiro tipo é o bebê espiritual. Bebê espiritual, é interessante que eu sou avô agora, né? Então, um está com 28, o outro está com 25. Então, eu tinha até esquecido como é que é o negócio de bebê, né? Aí, com o neto, a gente vê tudo de novo. Primeiro crente é o bebê espiritual. Ele não conhece nenhuma lei. Ele não conhece nenhuma regra. Ele não conhece ainda nenhum limite. Só faz o que gosta de fazer. Não é verdade? Esse é o bebê espiritual. Segundo lugar, segundo tipo de cristão, também segundo ele, é o adolescente espiritual. Ele obedece à lei somente porque teme o castigo por causa da desobediência. Entendo, viu, meus irmãos? O linguajar dele lá. Vou repetir. Ele obedece à lei, mas ele obedece porque teme o castigo por causa da desobediência. Oh, não, vou fazer isso não, porque eu... Ó. Aí só que tem o terceiro tipo, que é o adulto espiritual. Ele cumpre a lei porque ele ama Deus. Ele é grato pelo amor recebido. E por causa que ele é grato pelo amor recebido, e Deus colocou esse amor no coração dele, ele conhece o caminho do amor a Deus e do amor ao próximo. Como diz a Escritura, 1 João 5,3, ora, os seus mandamentos não são penosos. Para o adulto, crescido, na graça, amadurecido, ele sabe, ele já olha os mandamentos e não são penosos para ele. Sabe por que não são penosos? Porque ele ama a Deus. Ele deseja agradar a Deus. Os mandamentos de Deus para ele são um alívio, são uma alegria, são um deleite, na verdade. Então ele ama o próximo também, em decorrência desse amor por Deus que ele tem. Então você e eu, nós devemos nos crivar em relação ao amor que foi colocado aqui. Se de fato temos amado, ou só convivemos? Se de fato estamos juntos, ou só ajuntados? Se de fato estamos aqui, mas resolvemos já nos colocar numa redoma de vida e falar assim, não, eu gosto de ir lá, mas eu não me envolvo mais, porque eu estou cansado já. Só que a vida cristã é assim. Você cresce com o outro. Porque você aprende a amar, você aprende a perdoar, você aprende a se humilhar, você aprende a estar presente, você aprende a conviver de verdade. Porque você está cheio de amor. Em terceiro lugar, terceira lição e última. A manifestação do amor, ela tem que começar na nossa casa. Na sua casa, na minha casa, na nossa família. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim, ora,
Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vou repetir. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O contexto em relação às viúvas, a ideia ali é assim, vamos ajudar as viúvas, mas olha só, quem tem viúva em casa, e você tem um parente assim, que está necessitando, primeiro ajuda o pessoal de casa, para que a igreja não fique sobrecarregada. Para ajudar as viúvas, verdadeiramente viúvas, ou seja, aquelas que não têm ninguém que possa auxiliá-las, ajudá-las e ampará-las. Aí Paulo fala, olha, se alguém não tem cuidado do seu, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Presta atenção, você ajuda todo mundo, mas não ajuda gente da sua casa. Você trabalha na igreja, mas você não faz nada para aqueles que são da sua casa. Isso me faz lembrar quando Jesus ele fala assim, isso é corbã, falando a respeito dos escribas e fariseus, da oferta que algumas pessoas elas iam dar, no caso para os sacerdotes. Em outras palavras, a pessoa chegava e é mais ou menos assim, eu tenho uma casa e eu tenho que ajudar, tenho que vender essa casa para ajudar meus pais. Mas o que eu posso fazer então? Eu vou acordar com o sacerdote, eu vendo a casa e dou a casa para a igreja. Ideia lá, para o templo. Metade fica para o sacerdote, metade fica para isso que eles faziam. Aí Jesus fala assim, são hipócritas. Porque vocês fazem isso com o corbã, com essa oferta. Mas vocês negligenciam os pais de vocês. E a Bíblia fala honrar pai e mãe. Isso é a ideia do texto. No sentido lato, é quando nós ajudamos a todos, quando nós nos dedicamos à obra de Deus, quando nós fazemos tudo, mas negligenciamos gente de casa. Aí Deus fala conosco assim, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Às vezes você não tem condição de dar coisas materiais, mas você tem condição de estar. Às vezes você não tem condições materiais de ajudar, mas você tem condições de permanecer, de ir lá, de telefonar, de dar uma palavra, de cuidar. O amor tem que começar na nossa casa, para depois se expandir para os outros, para o próximo, na igreja, nos relacionamentos eclesiásticos também. Deus nos dê sua graça, Deus nos abençoe como igreja. Eu quero convidá-los, vamos ficar de pé para nós orarmos, e eu vou chamar o Ministério de Louvor para estar aqui. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor abençoe a palavra que foi ministrada, e te pedimos mais uma vez, Senhor, fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que saiamos daqui com um novo propósito de vida, de tomarmos posturas práticas em relação àqueles que convivem conosco, para a Tua honra, para a Tua glória, para o nosso bem, para a nossa alegria também, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.